Bom, bom dia para todo mundo. Obrigado aqui pela oportunidade e pela presença de todos para a gente falar um pouquinho do nosso dia a dia aqui, que é a paixão pela tecnologia, especificamente dentro da tecnologia, vamos falar de ferramentas progressivas. Bom, algumas palavras de introdução só. Um dos grandes desafios na estamparia, quem conhece, mas, enfim, é importante a gente lembrar, é justamente a transferência do produto de um estágio para o outro, né? Existem atualmente algumas soluções para isso, sem utilização do homem. Então, a gente tem aqui manipulação de peças com robôs, genericamente falando, sistemas transfer e ferramentas progressivas. Vou falar um pouquinho rapidamente da manipulação de peças com robôs. Acaba sendo uma opção boa para a produção de baixo volume quando você não quer ter interferência humana. Repetibilidade possibilita diferentes avanços de um estágio para o outro e proporciona a rotação do produto, alterando o balanço de trabalho de cada estágio. Posiciona o produto na posição exata. Esse é um conceito que nós brincamos um pouco, desenvolvemos lá na Stampotec, porque em certas aplicações se mostrou interessante. Então, eu tenho aqui um exemplo. Não sei como é que eu aciono o vídeo aqui. Toque. Tá. Ah, legal. Então, mais um. Vai. Ah, ok. Então, vocês veem como é possível você fazer uma operação tipicamente manual e utilizando um robô colaborativo para fazer a movimentação. Isso é interessante porque economiza 3 pessoas, pelo menos, talvez 4, fazendo a operação manual, inclusive posicionando o blank e a peça final na sua embalagem final. É uma aplicação interessante, obviamente, para fins específicos, com aquelas vantagens que eu coloquei antes, né? Eu acho que é interessante a gente ver que, um pouco de criatividade, a gente bola processos bem diferentes, né? O vídeo é curtinho, mas eu acho que é interessante vocês verem. Tá. Então, aqui, ó, a implementação desse robô foi eliminada a necessidade de 3 operadores na manipulação das peças, com a repetibilidade, a falta de fadiga. É muito interessante, você pode deixar o robô trabalhando à noite, você não precisa de ninguém, pode apagar a luz e no dia seguinte você volta para pegar as peças. Mas é lógico que baixo volume, ciclo alto, né, para isso. Opa. Próximo. Sistema transfer, já mais conhecido pelo mercado, é uma opção muito boa também para a produção de alto volume com um bom aproveitamento de material. Uma produtividade em relação a processos manuais, também não tem interferência humana, e repetibilidade, porque não existe fadiga humana. Proporciona também a rotação do produto, alterando o balanço de trabalho de cada estágio, mas não é tão flexível quanto o uso do robô. Em cada aplicação sempre tem prós e contras, né? Mas é uma aplicação muito conhecida e muito importante também. Esse tempo de ciclo aqui já cai para 7 segundos. Vamos ver aqui um pouquinho no processo de transfer. Todas essas ferramentas foram feitas na Stampotec. Eu gosto de dizer isso, para, afinal de contas, vamos prestigiar, não é verdade? Aqui uma operação sistema transfer. A Stampotec ganhou até um prêmio por esse desenvolvimento aqui. Aqui os clientes nossos. Tá? Tem um estágio que rotaciona a peça. Aqui vocês estão vendo. Agora.
terminou a peça. Um ciclo de 7 segundos e seria necessário pelo menos 9 operadores para tirar essa peça num processo manual convencional, né? Então, mesmo assim, a repetibilidade do processo seria prejudicada. Então, tem muitas vantagens também o sistema transfer. Vamos falar um pouco agora do próximo sistema, ferramentas progressivas. Na maioria das vezes, a melhor opção para a produção de alto volume. Maior produtividade em relação aos processos apresentados e também não tem interferência humana. E repetibilidade, sem dúvida nenhuma, porque não existe fadiga. Então, vamos ver um pouco. É um tempo de ciclo de 2 segundos, então, uma ferramenta, sei lá, 2 peças por batida, daria mais de 3.000 peças por hora. Esse cai uma peça por batida, então 1.800, 2.000 peças por hora. Pode ver uma peça bastante complexa, com muitas formas, tipo de peça que não tem, como eu costumo dizer, não tem nada reto aqui, totalmente cheio de curvas e formas. Tempo de ciclo, 2 segundos. Então, ferramentas progressivas com sistemas de alimentação de componentes automáticos. Além da tecnologia de uma ferramenta progressiva, podemos otimizar ainda mais o processo quando houver necessidade de inserção de componentes. Isso é também uma aplicação interessante, que é você agregar valor numa peça estampada, ou seja, colocando elementos de fixação, como porcas, parafusos e pinos. Trouxe aqui um exemplo, tempo de ciclo de 2 segundos, com cravamento simultâneo de 4 porcas. Sistema de alimentação Profil, alemão, incorporado com 4 vias dentro da ferramenta progressiva. A gente consegue cravar, está vendo as vias aqui de alimentação, 4 porcas simultaneamente numa ferramenta progressiva. O que é interessante, sem dúvida nenhuma, é que agrega valor da operação de cravação das porcas. Também numa cadência de produção, como eu falei, um ciclo bem baixo, né? 2 segundos. Aqui, com cravamento de 4 porcas. Só para ilustrar, para entenderem que as 4 porcas foram cravadas na peça. Ela já sai pronta. Bom, um tipo de automação, de sistema de critérios de opção. Eu também coloquei aqui um pouco de informação para que, às vezes, a gente, no mercado, gosta de poder orientar os clientes, né? Qual é o melhor processo, né? Então, na maioria dos casos, os critérios de escolha de tecnologia de ferramenta está diretamente ligado ao volume de produção. Eu acho que é o primeiro critério importante. Então, eu simplifiquei aqui. Acima de 200.000 peças por ano, ferramentas progressivas é o que eu aconselho com esses ciclos de produção que nós estamos falando, em torno de 2 a 3 segundos por golpe. Entre 100 e 200.000 peças por ano, sistema transfer, ciclos de produção de 7 até 10 segundos por golpe. E abaixo de 100.000, sistemas manuais, ciclos de produção acima de 10 segundos por golpe. Uma maneira de você definir melhor, escolher melhor a tua tecnologia. Aí eu coloco um pouco também sob o ponto de vista de custo. Sob o ponto de vista de custo, eu diria que a melhor oportunidade para a gente fazer esse tipo de definição é quando o business case está completo. O que eu chamo isso? É poder saber, ajudar a entender a oportunidade a partir da vida do veículo, normalmente é cerca de 5 anos, qual é a produção anual média, a produção anual, na média do Brasil, 200.000 peças por ano, e qual é o target para investimento total, peças mais ferramental. Havendo a oportunidade de discutir o business case completo com o cliente, é onde a gente consegue otimizar a melhor solução. Então, a gente leva em conta o custo total para definir essa melhor solução. O custo de mão de obra, o consumo da matéria-prima e a tecnologia de construção do ferramental. Aí, definindo tipos de materiais dos componentes, dimensionamento adequado. Essa aqui é a maneira que vai trazer a melhor relação custo-benefício para o cliente, se a gente tiver a oportunidade de discutir nesses termos aqui e aconselhar da melhor forma.
Com relação a características geométricas do produto, que a gente sabe que hoje, principalmente no segmento automotivo, é uma preocupação muito grande. É muito importante fazer uma análise crítica do produto vis-à-vis do processo. A gente sempre utiliza uma simulação virtual do comportamento do material e a definição do processo simultaneamente. Bom, é isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Tento ser o mais objetivo, porque eu sei que a gente tem uma preocupação com o tempo e também espero ter explicado um pouco de como é que a gente enxerga ferramentas progressivas e os diversos tipos de opções que a gente tem para prover nossos clientes. Tá bom? Um pouco mais rápido. Obrigado.